Olá, seja muito bem-vindo, você está conectado na Daion e nós estamos gravando aqui da Dai Campestre. Mais uma vez, mais um domingo nós estamos aqui para ouvir mais uma palavra do Senhor e hoje nós vamos continuar o sermão que nós estamos falando dos 5 ministérios. Hoje você vai ouvir uma palavra sobre o ministério profético que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então fique conosco. Agradecer a Deus, porque nós começamos no último domingo, né? A Tati esteve ministrando, falando sobre os 5 ministérios. Né? Fiquei sabendo que ela falou mal de mim, como um apostólico, então hoje é a minha vingança. Falarei, estou brincando. Mas hoje, seguindo a proposta de Efésios, né? Quais são os 5 ministérios? Vocês sabem de cor já? Primeiro ministério? Nossa, vocês estão lendo bem a Bíblia. Vamos lá. Primeiro ministério? Apostólico. Segundo ministério? Profético. Terceiro ministério? Evangelístico. Quarto ministério? Pastoral. E o quinto ministério? Pedagógico, de mestre. Então o apóstolo Paulo vem dizer que na unidade, na união desses ministérios, o corpo de Cristo é fortalecido. Aqui eu não estou falando sobre a terminologia apostólica. Então quer dizer que a pessoa que tem o dom apostólico precisa ser consagrada apóstola ou a apóstolo. Não. Acho que o apóstolo Paulo não estava muito preocupado com o título. Da mesma forma, a pessoa que tem o dom profético, ela não precisa ser consagrada a profeta para exercer o seu dom profético. E assim, sucessivamente. Né? Mas nós acreditamos que, pelo menos assim entendo, e eu escrevo muito no meu livro a respeito disso, de que nós temos um dom em especial. Como a Tati disse no último domingo, eu tenho uma vertente mais apostólica. Mas não significa que em outro momento eu não tenha que usar uma dose profética. Não significa que em alguma fase da minha vida eu não tenha que ter sido mais evangelista. Não significa que em alguma área da minha vida eu não tive que ser mais pastoral. Não significa que em alguma área da minha vida eu não tive que ser mais pedagógico. Quem me conhece sabe que nos últimos anos eu tenho passeado por todos esses ministérios como líder da igreja. A Dai, em algum momento, precisou que eu fosse mais profético. Em outros momentos, a Dai precisou que eu fosse mais pedagógico, montando processos e PDFs mais PDFs. Em outros momentos, quando um ente querido seu descansa no Senhor, eu tive que ser pastoral. Não dava para ser apostólico num velório. Agora, eu acredito que cada um tem uma ênfase mais forte. E a gente precisa, de alguma forma, fazer com que as outras ênfases estejam de stand-by, para quando precisarmos, usarmos da melhor maneira possível. Né? Eu falo um pouco mais sobre isso no meu livro, e vocês que tiverem o desejo, vocês podem adquirir, para a gente se aprofundar. E pensando, né, em um texto que traga essa importância dos sermos proféticos, né? Os proféticos, eles são mais pragmáticos, eles são mais preto no branco. Você fala para um profético, não pode, ele vai acreditar que não pode. E não pode, não tem negociação. Né? Não pode, não pode. Não tem jeitinho brasileiro. E pensando, né, no que pregar hoje aqui com vocês, ou para vocês, ou com vocês, eu pensei num texto de um homem que eu quase não gosto, Romanos, o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 6, de 1 a 4. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma. Eu quero carinhosamente que vocês acompanhem comigo, Romanos 6, de 1 a 4. Romanos, capítulo 6, de 1 a 4. Quero dar um bem-vindo à nossa Daion. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no Campestre, num culto de domingo. Hoje que dia que é? Dia 4 de agosto. Enfim, sejam bem-vindos. Nós vamos ler o texto de Romanos, capítulo 6, de 1 a 4. Estamos na mensagem, ou na série de mensagens, 5 ministérios.
falando hoje sobre o ministério profético. Romanos 6, de 1 a 4 diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Eu acho que vale a pena ler novamente, porque é um texto maravilhoso. Romanos 6, de 1 a 4. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. Amém e amém. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Usa a minha vida, não porque mereço, mas por graça e misericórdia. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Obrigado, Ti. Deus abençoe. Muito obrigado. Infelizmente, nós temos uma bipolaridade dentro da teologia, que é o legalismo e, por outro lado, o liberalismo. Eu poderia falar um pouco do legalismo hoje, mas eu quero falar um pouco sobre o liberalismo. Nós estamos vivendo tempos onde está cada vez mais desenfreada a conduta das pessoas. E aqui não é uma narrativa saudosista, achando que há 10 anos atrás a vida era melhor, ou há 30 anos, não. Porque desde que o pecado entrou no mundo, o mal é mal. Mas com a internet e com a velocidade da informação, tá uma loucura isso, né? Eu acho que a diferença está, Marcel, não é que as pessoas estão mais más, mas é que está chegando para a gente uma velocidade muito maior. E aí eu não sei se a gente tem estrutura emocional para aguentar tanta informação ruim. Esses dias uma pessoa da minha família disse para mim: eu acho que eu estou com depressão. Eu falei: é mesmo? Por quê? Eu não sei. Eu falei: me fala melhor. Não, porque eu estou ficando triste ultimamente. Eu falei: tá, triste é uma coisa, depressão é outra. Me fala um pouco melhor. Ela: eu não sei. Eu falei: X, o que você está assistindo? Aí uma das coisas que ela está assistindo é o da Atena. Então não é nem depressão, isso aí é um vale sem... a gente tem que saber o que coloca nos nossos olhos, porque o mundo já está mal. Se a gente colocar mais coisas ruins, a gente não tem estrutura emocional para tanto. Eu acho que essa é a grande diferença dos tempos de hoje, né? Enfim, estou dizendo tudo isso, e chegou para mim, até postei no meu stories do meu Instagram, um pastor que admiro muito, inclusive já pregou aqui na nossa igreja, pastor Josué Valandro, da Igreja Batista Atitude. Ele estava num país da Europa, se eu não me engano, e simplesmente ele estava na frente de uma igreja. Eu não vou falar a denominação, porque não preciso, mas é uma igreja evangélica. Ele estava na frente de uma igreja evangélica, igreja teoricamente muito linda. E do lado da igreja, que ainda é a igreja, é o prédio da igreja, a igreja alugou para um prostíbulo, para conseguir pagar a conta. Então, na porta, gente, quem quiser, eu vou colocar no nosso Telegram só para vocês não acharem que eu estou mentindo. Então, na porta você tem a igreja, na porta do lado, que não é vizinho, é a porta da igreja. Eles sublocaram para um prostíbulo, para um cabaré. Assim, é misericórdia mesmo.
É misericórdia mesmo. Então, assim, é esse nível. Eu não me lembro nos meus 39 anos de idade, dos meus 39 verões, ter visto algo parecido com isso. Enfim. Então, ou nós nos levantamos com uma voz profética para esse tempo, que preto é preto e branco é branco, amarelo é amarelo e verde é verde, ou eu sei que algumas coisas são difíceis da gente solidificar, mas a palavra ainda continua sólida. A palavra continua ainda verdadeira. Ela é a nossa regra de fé e prática. E esse capítulo que nós lemos faz parte de uma das mais fortes cartas que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja, no caso aqui a igreja de Roma. E Paulo, de maneira bem pedagógica, vem ensinar o modo correto e pragmático, profético, de se viver como cristão e cristã dentro de um mundo secularizado. Ele aqui não passa óleo, não. Aqui ele vai direto. Paulo relata nesse texto que por um homem o pecado veio ao mundo e esse homem foi Adão. Ele não fala assim, quem pecou? Não, Adão. Foi um pecado tão agressivo e afetou tanto o relacionamento de Deus com a humanidade, que até os que não pecaram como Adão e Eva, nós, tivemos que experimentar o sabor amargo de viver uma vida sem comunhão com Deus. É o que nós conhecemos como pecado original. Foi um pecado tão agressivo, que isso compromete a natureza até hoje. Ou seja, o pecado ficou embutido no DNA humano, porém da mesma forma que o pecado veio por um homem e lascou todo mundo, Paulo vem ensinar a igreja de Roma que os nossos pecados agora também podem ser perdoados por outro homem, Jesus Cristo. Nós não estávamos, assim como não estávamos no Éden e se lascamos, ou nos lascamos, também não estávamos no Calvário e acreditando nele somos beneficiados. Da mesma forma que Adão errou e nos deixou um problemão com o pecado e a falta de comunhão com Deus, por conta de uma liberdade falsa que a serpente vendeu para eles, Jesus perdeu a sua liberdade divina, veio a esse mundo fazer o que é certo e, por consequência, nos livrar de tudo isso. Em resumo, Adão disse não a Deus e afundou todo mundo no erro. Porém, Jesus disse sim a Deus e consertou tudo o que estava errado, inclusive a gente. Essa é a obra da redenção. Por isso que nós não podemos ser salvos por boas obras, mas na fé daquele que consegue resolver esse problema cósmico, espiritual, transcendente e qualquer nome mais técnico que você queira dar. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não se lasque, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é que ele veio te melhorar. A mensagem do Evangelho não é essa. A verdade do Evangelho é que você estava lascado e você precisava de um Salvador. Pronto. Ninguém aqui é bonzinho, ou foi bonzinho, ou será bonzinho. Nós precisamos de Jesus. Essa é a mensagem dessa igreja. E com certeza não é a mensagem da igreja que alugou para o cabaré, passando a mão em coisas que não podem passar a mão. Lendo esse texto e refletindo essa carta, a pergunta que Paulo está fazendo para todos nós, para os romanos, enfim, é: mediante a graça de Deus derramada por nós, nessa compreensão de que Ele fez tudo isso por nós, qual tem sido a nossa resposta? Na maioria do nosso tempo, dias, meses e anos. Uma resposta como Adão, uma resposta desobediente, ou uma resposta como a de Cristo, uma resposta obediente à vontade de Deus? Quem de fato tem comandado as nossas atitudes? A nossa natureza carnal, gerada pelo velho homem Adão, que existe em nós e sempre vai existir até a volta de Jesus? Ou a natureza de Cristo, gerada através de nós, de uma santidade genuína? Por que todos nós sabemos que Jesus resolveu a crise nossa?
Ok, mas como nós estamos vivendo de acordo com esse evangelho? Acho essa pergunta, né, Carlos, que a gente precisa fazer. Se seguirmos as impulsividades dessa natureza adâmica que existe em nós, o que a gente vai gerar? Coisas que vocês já geraram, eu também já gerei, em alguma dose ou outra. Quais são? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões. Gálatas 5, 19 a 21. Dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. Apóstolo Paulo se cansa, ele coloca, e coisas semelhantes. Tipo, a lista é muito criativa. E cá entre nós temos um problemão pela frente se ficarmos gerando esse tipo de conduta. Porque a Bíblia vem dizer, ele continua dizendo, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É preto no branco. Não tem nem purgatório aqui. Com todo respeito às teologias que defendem um purgatório. Não, eu vou ter uma segunda chamada. Você vai ter uma segunda chamada na faculdade. Mas quando o assunto, Jesus já fez muito. Gente, o discurso vigente é que Deus ama e veio resgatar o pecador. Sim ou não? Deus ama e veio resgatar o pecador. E cá entre nós ninguém duvida disso. Só tem um problema se ficarmos apenas nessa verdade. O problema é que Jesus não buscará uma igreja perdida e pecadora. Ele buscará uma igreja arrependida e perdoada. Se a gente fica nessa narrativa liberal, diga, não, Deus ama todo mundo, Deus ama o pecador, ok, mas Ele não vai voltar para o perdido e para o pecador, porque Ele já veio para o perdido e para o pecador. É preto no branco. A primeira vinda de Jesus foi para salvar os perdidos, mas a segunda vinda será para levar os salvos. É bem diferente da narrativa liberal. E por que esse pragmatismo é tão importante? Por que ser profético nessa dose é tão importante? Pois se a gente não compreender bem essa tese de Paulo, a respeito da liberdade que temos em Cristo, a gente pode comprometer a nossa identidade e mais do que isso, a nossa eternidade dentro de um cativeiro infernal. Imagina você, não faltou um culto, não faltou uma escala de voluntário. A trombeta soa e você fica. Que loucura. Esses dias eu peguei um memes na internet, porque eu pago a internet para isso, eu já falei para vocês. Para ficar assistindo aqueles vídeos engraçados. É para isso. Impressionante. Aquele também era um filho do capeta que fez aquilo, mas eu vou falar. Ele falou assim, eu vou trollar minha avó. Trollar a avó? Vocês viram isso? A velhinha estava dormindo, ele colocou um som dentro do quarto dela, imitando o som de trombeta. Meu, brasileiro, não precisa ser estudado não. Alguma coisa, eu não sei ainda o que brasileiro... E aí a trombeta tocou. Gente, a velhinha saltou de um jeito desesperada, porque ela estava ouvindo a trombeta e ela não tinha subido. A gente está rindo, mas muitos vão ficar igual essa velhinha. Se ficarem com essa teologia liberal, isso vai levar a gente para o inferno. O que Paulo deseja nos ensinar, sendo na carta aos Romanos, ou sendo na carta aos Gálatas, é que ao sermos batizados nas águas, deixamos para trás o velho país do pecado, e quando saímos das águas, conscientemente entramos num outro país. Qual é esse país? O país da graça. Quando conscientemente somos mergulhados nas águas, é como o sepultamento de Jesus. E quando conscientemente levantados das águas, é como a ressurreição de Jesus. E eu faço questão de repetir a palavra conscientemente, pois as águas batismais, elas são importantes, mas elas não são mágicas, elas não são místicas, elas não são poderosas em si mesmas.
Se o batismo não ocorrer em nossa mente e mudar a nossa conduta, o que fizemos naquela piscina, ou naquela praia, ou naquele rio que você foi, não passou de um ritual cristão, porque vai um monte de gente para o inferno tendo se batizado. Romanos 12, versículo 1 a 2, Romanos. Olhem só a riqueza dessa carta. Não é à toa que Martinho Lutero dormia com essa carta, almoçava com essa carta, jantava com essa carta. Tudo era Romanos para Martinho Lutero, porque se todos os livros faltassem na Bíblia e não faltasse Romanos, a gente estaria muito bem, porque a gente compreenderia aquilo que Jesus fez por nós. Olhem só o que o apóstolo Paulo vem dizer, Romanos 12, de 1 a 2. Irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional de vocês. Eu acho lindo. Eu fico imaginando eu chegando num culto aqui, gente, hoje o nosso culto vai ser racional. Tem gente que olha para mim e diz, não tem espírito aqui. Tem nada a ver. Porque o oposto de racional não é falta de ser espiritual. O oposto de racional é irracional. Não se amoldem ao padrão do cabaré. Não se amoldem ao padrão da bebida. Não se amoldem ao padrão das Olimpíadas. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso velho modo de viver deve ser pregado na cruz com Cristo, e não podemos mais ficar vulneráveis ao convite do pecado, mas ao abraço da graça de Deus. Agora, esse discurso aqui para a Rede Globo e para tantas outras, e nada contra a Rede Globo, tá? Eles estão fazendo o papel dele, tá? Não tenho nada contra. Quer assistir, assiste, é seu. Mas a narrativa liberal, eu falando isso é ridículo. Se um cara liberal me ouve pregar e Deus não faz alguma coisa no coração dele, eu estou falando asneira para ele. Porque a religião costuma ser vista como inimiga da liberdade. Em vez de permitir que pastores e igrejas deem as ordens, os céticos defendem que deveríamos ser livres para crer ou viver de acordo com as nossas escolhas. Mas a realidade é que nenhum de nós é um agente livre. Todos nós adoramos, servimos ou perdemos a liberdade para algum tipo de Deus. Não existe ninguém no vácuo. A abertura das Olimpíadas foi prova disso. Aquele azulzinho feio que dói. Vocês pegaram um azulzinho? Viram um azulzinho ou não? Aquele azulzinho estranho. Olhava para a cara dele e falava, mano, aí vem uma outra, que está com uma cara também. E aí os caras vêm falar que não estão mexendo com a nossa crença. Não, a gente que é bobo, a gente que é idiota. Aí eles colocam a Celine Dion na melhor forma dela, parece, para deixar a coisa mais bonita. A iluminação é demais, a trilha sonora é demais, tudo é muito bonito. Mas aquilo é liberalismo num alto nível, uma loucura. E esses caras vão falar que não tinha uma narrativa religiosa lá. Tinha, é porque era anti a religião que a gente acredita. E aí o surfista brasileiro vai com a sua prancha, onde o Cristo Redentor está pintado, sendo que o Cristo Redentor é uma das maravilhas do mundo, ou seja, já secularizou o Cristo Redentor, não deixam, ou seja, machucam o nosso Cristo e falam que não tem narrativa. Agora pegam a prancha e falam que não pode ter narrativa. Que mundo é esse? Não vos conformeis com este mundo. Ei, mas transformai-vos. Nós não vamos nos render a isso. Que Deus levante uma igreja profética. Pecado ainda é pecado, preto ainda é preto, branco ainda é branco. Vá plantar ovo para ver se nasce galinha. O que mais me irrita é que esses pastores liberais não falam nada agora. Porque tudo é uma narrativa liberal.
Aí você fala, pastor, então o que você quer que a gente faça com o azulzinho lá? Mate ele? Não! Vai matar, tem que falar de Jesus para ele. Por isso que eles estão indo para o Egito, para matar os egípcios. Agora, falar de Jesus para alguém que precisa e se associar ao pecado são coisas completamente diferentes. Que Senhor nos apoiará, cuidará de nós, nos revestirá de poder. Quais os senhores vão comandar a nossa vida, vão nos explorar? É isso que a gente tem que pensar. Uma certa vez o jornalista Tony Schwartz, que cedo na vida ganhou muito dinheiro, ele disse que firmar o coração na profissão e na riqueza para ter satisfação interior fez dele uma espécie de viciado de coração vazio. E ainda ele disse que ter feito do sucesso sua principal fonte de satisfação fez do sucesso uma espécie de senhor que o escravizava. Não, ninguém me escraviza, não. O cara é um workaholic, o cara é um maluco por trabalho. Então assim, tem um senhor na jogada. Ou é o nosso senhor, ou é mamão, não tem outro. A pergunta é, quem vai ser o senhor para o nosso coração? A quem nós vamos nos submeter? As pessoas que falam, não, eu quero viver do meu jeito. Oh, mas você não sabe viver do seu jeito. É uma criança de 5 anos pedindo para dirigir. Loucura. Embora o carro seja muito bom, não foi projetado para ser dirigido por alguém de 5 anos. Assim somos nós sem Deus. Quando Deus estabelece suas regras através da palavra dele, não é porque ele quer tirar a nossa liberdade. Por quê? Porque ele é o projetista, sacola. É como se a água dissesse para o peixe, não sai de mim. Porque se você sair, você vai se lascar. Qual é o Senhor para o nosso coração? Eu sou pastor. Não espere uma outra resposta de mim que não seja Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Tentar viver longe dele vai nos levar a uma libertinagem. Mas quando começamos a viver para Deus e seguir a sua vontade, nós vamos descobrindo que na verdade estamos nos tornando quem fomos feitos para ser lá do Éden. Tem uma canção que diz que Satanás tirou a gente do Éden, mas o Evangelho coloca o Éden dentro de nós novamente. À medida que seguimos a vontade de Deus, inspirados pelo desejo interior de amarmos o nosso Redentor, a gente vai sentindo cada vez mais um sentimento, uma convicção de propósito. Sabe, para mim, quando penso no movimento profético dentro da igreja, eu não penso em mais nada que não seja a gente falar a verdade. Agora não adianta a gente também falar a verdade, sermos altamente ortodoxos. Porque tem gente que é ortodoxo no culto. Eu vou usar um termo teológico mais chatinho, mas é só para eu não perder a narrativa. Ortodoxia é uma coisa, ortopraxia é outra. Tem gente que dentro da igreja, ai de mim, se pregasse alguma coisa fora. O cara, nossa, pastor, está ficando liberal. Mas e a vida dele de segunda-feira? O cara me critica se eu falo uma coisa liberal, mas na segunda-feira ele vive como liberal. Ou seja, ele só é um ortodoxo, mas ele não é ortopraxo. Aí não vale. Aí não vale. Aí não faz sentido. Se levamos a Bíblia a sério no domingo, irmãos, a gente precisa tentar levar a Bíblia a sério na segunda. Senão é uma coisa ridícula. Então, que a gente consiga permitir que o Espírito Santo conduza a nossa vida de tal modo que não possamos dar oportunidade para o pecado. Que possamos a cada dia nos desprender da libertinagem, de uma vida desenfreada, de uma vida sem limites, vida essa que o mundo prega, onde eu sou dono do meu nariz. Quem é dono do meu nariz? Se não é o Senhor para sustentar suas narinas, nem respirar a gente consegue. Mas que a gente consiga valorizar a liberdade que Jesus Cristo conquistou na cruz. Essa liberdade nos gere, que essa liberdade nos gere cada vez mais o desejo de vivermos em santidade. Porque essa é a provocação do apóstolo Paulo. Já que a graça me alcançou, então vamos pecar. Porque quanto mais eu peco, mais eu tenho graça.
Eu acho que Paulo falou para os caras, mano, vocês estão loucos mesmo. Vocês cheiraram cimento, não é possível. Ei, já que vocês estão na graça, para que saírem da graça? Aí você me pergunta, Rodrigo, é possível sermos santos em nossos dias? É possível sermos separados? É possível darmos na contramão do mundo? É difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Dá trabalho, Diogo, mas é possível. Tem horas que a gente quer assistir coisas que não deveria, mas é possível. Tem horas que a gente não quer vir para o culto, mas é possível. Tem horas que a gente quer ficar egoísta, mas é possível. Tem horas que a gente quer tomar uma que não deveria, mas é possível. Porque maior é o Espírito Santo que habita em nós do que qualquer vontade humana que queira nos dominar. É possível. Dá um trabalhão, mas é possível. Dá trabalho mesmo, mas é possível. Porque não é na minha força, não é na tua força. Uns confiam em caos, outros confiam no legalismo, outros confiam no liberalismo, mas nós confiamos no Senhor. Ele é a nossa força. Para você que não conhece a Jesus direito, olha só porque o cristianismo é uma excelente opção. Porque Jesus Cristo abriu mão da própria glória, tornou-se mortal e morreu por nós. Jesus foi pregado à cruz de modo que ninguém conseguia compreender, e ele não conseguia se mexer na cruz. Ele abriu mão da própria liberdade divina para nos dar a liberdade. Porque liberdade cristã não é fazer o que quer. Liberdade cristã é não fazer o que não pode. É bem diferente. Tem gente que deu bug na cabeça aí. Eu vou tomar uma água para você pensar no que eu falei. Liberdade não é fazer o que quer. Liberdade em Cristo é não fazer o que não deve. É totalmente diferente. A liberdade do mundo é libertinagem. Faz o que quer. Ah, é? Depois vem a fatura. Quem aqui já sabe o que é fatura? Não estou falando de cartão de crédito, porque essa você vai negociando, e dependendo da narrativa do banco, vai te engolindo cada vez mais. Agora toma cuidado, que a dinâmica de Satanás é um pouco parecida. Ele vai fazendo você pagar um mínimo todo domingo, mas não muda de vida na segunda. Fica de pé, já era para ter ficado de pé. Nem fez. Fica de pé, vou ficar de pé. Satanás é assim. Agora, se você já enfrenta a fatura na segunda, e já vai para outra na terça, e já vai para outra na quarta, já vai para outra na quinta, e já vai para outra na sexta, quando chega domingo, o culto fica leve. Agora não é fácil. Chegar numa igreja para pregar, e todo mundo só pagou o mínimo no último domingo. Aí o pastor fica suando igual tampa de cuscuz. Aí sai da plataforma em crise. Será que Deus falou? Será que Deus falou? Eu só estou pregando a Bíblia. Não falei nada de mim. Não falei nada da Tati. Não falei nada da Gi. Deus falou. Mas não. A gente absorve. Mas na hora de pagar com toda a grana que você está ganhando hoje, com todo o investimento bíblico que você está recebendo hoje, amanhã é dia de pagar a conta. Amanhã é dia de trucar Satanás. Amanhã é dia de... não, mas vai fazendo o mínimo. E na terça vai fazendo o mínimo. Domingo chega como? Chega pesado, chega cansado, chega aí, agita, tem que... Levanta a mão, levanta o pé, se pendura lá em cima. Ele sacrificou a sua independência por você, de modo que você possa sacrificar a sua vida por Ele. Se pois o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
possamos valorizar a graça libertadora de Deus. E que essa liberdade venha gerar uma vida santa, para que naquele dia nós possamos ganhar o melhor e maior presente da nossa vida. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 6. Por favor, levantem as mãos. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Por isso, Adai, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paga a fatura, meu filho, porque vai dar bom. Quando a trombeta soar, você não vai ficar desesperado, mas você vai estar naquele portal e vai ouvir: sejam bem-vindos. O evangelho é sobre isso. A profecia bíblica Caleb é sobre isso. E se vocês querem uma outra mensagem que não é essa, por favor, procurem uma outra igreja. Só tomem cuidado, que do lado pode virar um cabaré. Toma cuidado, porque igrejas liberais, a iluminação é bonita, a pregação é suave, tudo desce suave, desce redondo. Desce. E vai ficando redondo, 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 redondo e redondo. É isso que uma narrativa liberal faz. Vai descendo suave, mas quando chega no ventre, você já está acabado no casamento, você já está acabado nas drogas, você já está acabado no álcool, você já está acabado na pornografia. Vai descendo redondo, para você ver que para o inferno você pode ir redondo, rolando e rolando e rolando. É duro pregar isso. Tem gente que não está nem aqui, está pensando na fatura do cartão de... Tem gente aqui que está mais preocupado com a conta que vai pagar amanhã, ele sabe que Deus vai abrir a porta, do que com a alma. A nossa preocupação hoje é: se ele voltasse, iríamos para o céu? Eu acho que essa é a preocupação do crente. Porque cá entre nós, se você não pagar a conta amanhã, porque tem gente que está igual a roleta russa. Qual vai ser hoje? Conta de luz. Paga. Vai ter que pagar o que tem. Fala para quem está ao teu lado: escolhe o boleto e paga. Não tem o que fazer. Se você consegue pagar tudo, bem-aventurado é você. Amanhã é dia de eu fazer com o Amorim o seguinte: Amorim, vamos ver, é assim, eu vou fazer o quê? Agora, inferno e céu, não dá para fazer isso. Porque quando você pensar em jogar para cima, você pode morrer. Morreu, cadê? Foi. E para onde? Não sei. Essa deve ser a preocupação do crente. E eu aqui, como pastor hoje, não estou sendo muito pastor, tão pouco apostólico, tão pouco evangelista. Uma pessoa para aceitar Jesus nesse culto, hoje eu não estou sendo nada pedagógico. Eu estou tentando ser profético, só para a gente não se esquecer de que essa mensagem não pode faltar na igreja. Doa quem doer, custe o que custar. Pastor, a Adai está tão longe da minha casa. Fique mais preocupado o dia que a Adai ficar longe da Bíblia. Eu acho que essa tem que ser a sua preocupação. Fique preocupado o dia que a Adai ficar longe da Bíblia. Longe de casa, dá seus pulos. Pai, foi. O que o Senhor me deu, entreguei.
Que essa canção venha para nos abraçar. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor para todos sempre. Eu tenho certeza que essa palavra tocou o seu coração. Tenho certeza que o Espírito Santo agiu na sua vida. E se você nunca aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou se você se encontra afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar a aceitá-lo, a voltar para os caminhos do Senhor. Se você tem esse desejo no seu coração, eu te convido a fechar os teus olhos e fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Te reconheço como Senhor e Salvador. E quero andar nos Teus caminhos a partir de hoje. Escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, é dia de celebrar ao Senhor por essa nova vida, por essa nova etapa na sua vida. Quero te convidar também, nesse momento, se você puder, a ofertar na casa do Senhor, nessa casa de oração, para que nós a cada dia mais possamos alcançar mais e mais vidas através de todo o conteúdo online que nós oferecemos. Os dados vão estar passando aí na sua tela, os dados vão estar aqui também nesse link, onde você pode doar de diversas formas para essa casa de oração. E eu quero aproveitar também para te convidar a conhecer os outros conteúdos que nós temos aqui nessa plataforma do YouTube, no nosso site também. E se você tiver qualquer dúvida, quiser participar desse ministério, quiser conhecer a Daion cada vez mais, você pode escanear o seu celular nesse QR Code que vai estar aparecendo na tela e você vai entrar em contato com o nosso WhatsApp, onde você vai ter acesso a diversas informações da nossa igreja, ou então você pode mandar um e-mail para contato@dai.com.br e nós vamos entrar em contato com você. Que você tenha uma semana abençoada, que você possa compartilhar do Evangelho com seus amigos, com seus familiares, e eu te espero semana que vem. Deus abençoe.